Bom, galera, para finalizar o curso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta nova que foi incorporada ao Premiere nessa versão 2020, que ajuda a gente a trabalhar com mídias sociais, né? Então, por exemplo, a gente fechou esse material aqui para um formato 16:9, né, em Full HD, para ser rodado no YouTube. Só que, como é um material de divulgação, eu quero rodar esse mesmo material no Instagram. Então, para eu não ter que ficar trocando o formato e depois reajustando meu material, existe essa ferramenta nova do Premiere chamada Auto Reframe, onde ela vai fazer esse processo automaticamente para mim, utilizando o Sensei, que é a inteligência artificial da Adobe, certo? Então, eu fiz os testes e o Sensei, ele tá muito legal, certo? Ele consegue pegar aí todas as informações mais coerentes do nosso vídeo, né, de movimento do vídeo, e jogar para esse outro formato aí diferente. Então, eu vou mostrar nesse vídeo como a gente faz isso, certo? Com o nosso material já exportado, e eu vou explicar o porquê, né, da gente estar utilizando o material exportado e não essa sequência que a gente criou. Então, eu vou só importar o vídeo, né? Eu vou pegar a primeira faixa aqui que a gente fez a exportação, vou criar uma sequência com ele, certo? Então, eu só arrastei aqui para baixo para ele criar uma sequência. Então, eu tenho um vídeo fechado aqui dele, certo? 16:9, como vocês viram, certo? E agora, para eu trabalhar com o Auto Reframe, eu venho no menu sequência e coloco a opção Auto Reframe sequência, beleza? Quando eu coloco isso, aparece essa janela para mim, perguntando qual vai ser o formato que eu vou colocar esse material, né? Então, eu coloco aqui, ó, a sequência do nome e qual o formato. Agora eu tenho ele era 16:9, certo? Agora eu posso colocar ele square, 1:1, ou na vertical, né, o 4:5, ou então ele na vertical 9:16. Ele pega o que estava assim e só transforma em retrato, certo? Ou então eu posso customizar um formato que eu queira. No caso, eu vou colocar ele 1:1, que seria um material que eu tenho aí para o Instagram, beleza? Depois ele pergunta para mim qual a forma do motion que ele quer que você quer que seja colocado, ou seja, se eu tenho movimentos muito rápidos, eu coloco ele aqui, ó, em fast motion. Se eu tenho movimentos mais lentos, eu coloco em lower aí, beleza? No caso, a gente vai trabalhar com ele no default, certo? Que é tranquilo. E aí, vem a opção aqui do porquê a gente está fazendo esse material já depois de ter renderizado o arquivo. Porque, na verdade, ele me pergunta aqui se eu não quero fazer o nested dos clipes, né, que ele incorpora todos os vídeos em um só, né, fecha como se fosse um grupo, certo? Só que quando ele faz isso, ele assume todas as configurações de motion que eu tenho no vídeo. Então, vamos supor que eu fiz um trabalho de escala, sei lá, eu tinha um vídeo grandão, eu fiz uma escala dele para ele ficar menor. Então, ele cobra esse material e eu perco esse material escalonado, certo? Então, eu perco esse material. Caso eu coloque na outra opção, que ele cria o nested dos clipes, né? Ele forma esse grupo, só que aí quando ele forma o grupo, ele perde as transições. Então vamos supor que você tenha colocado uma transição de solver, outra transição de wipe e tal, você criou várias transições legais ali, utilizando as transições do Premiere, né? Os efeitos de transição. Então, ele perde essas transições. Então, eu tenho esses dois problemas aí que acontecem. Ou ele não cria o grupo, mas eu perco essas opções de motion, né, que eu criei lá no meu Effect Control, ou então ele cria o grupo, porém eu perco as opções de transição. E um outro problema também que a gente tem aqui dentro é quando a gente utiliza o Scale to Frame Size. Então, lembra? Quando a gente foi criar o projeto lá, nosso projeto tinha mídias de diferentes tamanhos. Então, às vezes eu coloquei o Scale to Frame Size para ele ficar do tamanho lá da composição, né? Isso acontece bastante quando a gente está trabalhando e tal, a gente reescalona lá através dessa ferramenta. Porém, quando essa ferramenta é utilizada num clipe, o Auto Reframe não funciona nesse clipe, certo? Então, isso pode estar acontecendo na sua máquina, caso você tá querendo trabalhar com Auto Reframe, você está jogando e o Auto Reframe não está funcionando, dá uma olhada lá nas configurações de preferência se essa opção não está ligada, certo? Para ele fazer esse Scale to Frame Size automático. Beleza? Depois que eu tenho isso, certo? Eu coloco aqui a opção, eu só venho em Create, certo? Quando eu coloco aqui, ele vai criar essa opção para mim. Então, ele já cria uma timeline diferente 1:1, certo? Ele cria uma timeline diferente 1:1 e ele faz a análise desse material. Nessa análise, o Sensei vai colocando todas as informações de movimento dentro dessa caixinha aqui, ó, que eu tenho. Então, eu não preciso ficar reajustando. E quando eu clico no material, eu consigo visualizar aqui, ó, na parte de motion, ó lá, ó, toda a movimentação que ele fez para um lado e para o outro, certo? Se eu dou um play, ó,
Tá vendo? Ele mantém as informações dentro desse material, ó, tá vendo? Tá vendo que ele ficou meio flutuante alguns movimentos, ó. E aí, quando você observar que o material não ficou legal, tipo, ah, cara, eu vi aqui, mas, pô, aqui, ó, o seja de final de semana fugiu e tal, então, por que que tá dando errado assim, ó? Você pode pegar, ir na paleta de motion e reajustar esse movimento, certo? Você pode ou deletar os keyframes que você viu aqui que não ficaram legais, certo? E você pode colocar eles de novo aqui, ó, da maneira com que eles fiquem dentro do quadro. Então, movo pra cá, ó, e agora eu já tenho minha opção dentro do quadro, certo? Aí, ó. Só que aí você vê que eu tenho vários keyframes criados aqui e ele vai fazendo isso automaticamente. Você pode também, certo? Devido ao fato dele ter comprimido o material, você pode ir e reajustando ele totalmente, certo? Então você vem aqui e vai apagando os keyframes que você acha que não ficou legal o movimento. Ó, tipo isso aqui, ó. Não gostei desse movimento, achei que ficou estranho o movimento. Então, ó, eu abro mais essa questão, ó. Veja aqui, no começo ficou suave, daqui pra cá ele gera esse movimento, ó. E daqui pra cá ele gera esse movimento. Então eu tiro essa opção, ó. Tá vendo? Vou botar ele pra ele vir até o final do coisa já com o carinha aqui, ó. Então ele já vai andar junto. Daqui pra cá eu paro o movimento, ó. Até esse aqui que for parado. Ou então colo os dois aqui para ele fazer um movimento muito rápido de um para outro, ó. Tuf. Ele já tá lá, ó, tá vendo? Quando eu coloco eles colados, eu perco essa opção, ó. Então ele movimentou, já tá colado ali paradinho. Antes dele movimentar, ó, para ele movimentar daqui para cá, eu coloco esses keyframes juntos, ó. Já para aqui, bem aqui, é onde os meninos vão começar a jogar a bola. Posso até deletar esses outros keyframes aqui, ó. Esse daqui, no caso. E deixo junto, ó. Então o cara ficou parado, depois ele foi ali pro movimento onde os caras estão jogando bola. E aí você vai reajustando o seu clipe. Claro que esse clipe tem vários movimentos, indo para um lado, indo para o outro e tal. Então você consegue reajustar todo ele aí utilizando essa ferramenta. No nosso caso aqui o Sensei não ajudou muito, né? Ele acabou saindo um pouco das opções de texto ali, mas como vocês viram agora, a gente pode reajustar esses movimentos, recolocando os keyframes aí necessários para o posicionamento ficar mais tranquilo. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, certo? Caso vocês queiram usar o auto reframe em alguma outra situação, vocês podem aplicar ele direto no clipe também, beleza? Você pode usar ele como efeito direto no clipe, mas é aquela coisa, varia de material para material. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo.